Eu nunca imaginei que uma única mensagem de WhatsApp pudesse destruir completamente a minha vida. Enquanto eu estava ali parada no aeroporto de Miami, com uma mala rosa na mão e um vestido que eu tinha escolhido especialmente para reencontrar o homem que eu amava, meu mundo inteiro desabou em questão de segundos. O som da notificação do celular ecoou no meu ouvido como um tiro, e quando eu li aquelas palavras na tela, senti meu coração parar literalmente. Meu nome é Lorena, tenho 28 anos e hoje eu vou dividir com vocês a história mais dolorosa da minha vida. Uma história sobre como eu perdi absolutamente tudo por amor, menos minha carreira como policial rodoviária federal, minha dignidade, minha família, meus sonhos e principalmente o homem que eu realmente amei. Mas antes de continuar, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Essa não é só uma história sobre amor, é uma história sobre traição, sobre segundas chances perdidas e sobre como nossas escolhas do passado podem voltar para nos assombrar de formas que jamais imaginamos. 3 anos atrás, eu era uma mulher completamente diferente. Tinha acabado de ser aprovada no concurso da Polícia Rodoviária Federal, realização de uma vida inteira. Minha mãe chorou de orgulho quando soube da aprovação. Meu irmão Lucas, que é sargento do Exército, me disse que finalmente a família Maia tinha uma verdadeira heroína. Eu estava no auge da minha carreira, respeitada pelos colegas, com estabilidade financeira que sempre sonhei ter. Era invencível, ou pelo menos eu pensava que era. Foi nesse momento de glória que Rob apareceu na minha vida. Robert Mitchell, engenheiro de software americano 29Enos, estava fazendo intercâmbio no Brasil para uma empresa de tecnologia. Alto, olhos azuis, sorriso que derretia qualquer coração. E principalmente, muito dinheiro no banco. Quando nos conhecemos no evento da empresa onde minha amiga Carla trabalhava, eu confesso que a primeira coisa que passou pela minha cabeça não foi amor, foi oportunidade. Vocês vão me julgar pelo que vou contar agora, mas eu preciso ser completamente honesta. No início, Rob era apenas um meio para um fim, um tiquiqui dourado para uma vida melhor nos Estados Unidos. Eu chegava pra Carla e ria dele pelas costas. Chamava ela do gringo otário que bancava tudo pra mim. Falava que eu ia me dar bem na vida casando com ele e saindo deste país para sempre. Mas o destino tem formas muito cruéis de nos ensinar lições. E eu estava prestes a aprender a mais dolorosa de todas. Porque algo aconteceu que eu jamais planejei. Eu me apaixonei de verdade por ele. E não foi paixão passageira, não. Foi amor daqueles que te transformam por completo, que te fazem querer ser uma pessoa melhor. Quando Rob me pediu em casamento, 7 meses depois, eu não hesitei um segundo. Larguei minha carreira na polícia, minha estabilidade, decepcionei minha família inteira e embarquei para os Estados Unidos para começar uma nova vida ao lado do homem que eu amava. O que eu não sabia era que alguém muito próximo de mim tinha outros planos. Alguém que guardou cada palavra que eu disse, cada risada maldosa, cada comentário cruel sobre Rob. E essa pessoa estava prestes a destruir minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Exatamente no momento em que eu mais precisava que tudo desse certo. Se você está assistindo de algum lugar do Brasil, deixa nos comentários de onde você é, porque essa história vai atravessar continentes e mostrar como a dor não tem fronteiras. E se inscreve no canal Relatos de Amores Improváveis, porque o que vem a seguir vai mostrar como uma única traição pode destruir não apenas um amor, mas uma vida inteira. E foi exatamente nesse contexto de esperança e sonhos que tudo começou a desmoronar 3 anos atrás, quando eu conheci o homem que mudaria meu destino para sempre. E foi exatamente nesse contexto de esperança e sonhos que tudo começou a desmoronar 3 anos atrás, quando eu conheci o homem que mudaria meu destino para sempre. Era uma sexta-feira de dezembro de 2021. Lembro perfeitamente porque tinha acabado de sair do meu plantão na rodovia Presidente Dutra. Eu estava exausta. Tinha passado o dia todo parando caminhoneiros e fazendo blitz, quando Carla me ligou, quase gritando no telefone. Lorena, você precisa vir para o evento da empresa hoje. Tem uns americanos aqui que você não vai acreditar. Eu realmente não queria ir. Estava com o uniforme sujo, cabelo grudado no rosto de tanto suor, e só pensava em chegar em casa e tomar um banho. Mas Carla insistiu tanto que eu acabei cedendo. Me arrumei rapidinho no meu apartamento em São José dos Campos. Coloquei um vestido preto simples que minha mãe tinha me dado no meu aniversário. E fui para o hotel onde estava acontecendo a confraternização da empresa de tecnologia,
onde Carla trabalhava como advogada. Quando cheguei lá, o ambiente estava cheio de pessoas elegantes, conversas em inglês por todos os lados, e uma mesa de bebidas que parecia custar mais do que meu salário mensal. Foi quando eu vi Rob pela primeira vez. Ele estava encostado no bar, conversando com outros 2 americanos, e quando nossos olhares se cruzaram, eu senti algo estranho no estômago. Não era amor à primeira vista. Não sejamos românticos demais. Era mais uma mistura de admiração e cobiça, se vocês me permitem ser brutalmente honesta. Ele era exatamente tudo que eu imaginava quando pensava em um homem americano bem-sucedido. Alto, devia ter uns 1,8 metro, cabelos castanhos bem cortados, olhos azuis que pareciam enxergar sua alma e, principalmente, aquele relógio no pulso que eu sabia que custava mais do que meu carro. Carla me puxou pelo braço e me apresentou para ele. Rob, essa é a Lorena que eu tanto falo pra você. A policial mais temida da Dutra. Ele riu daquela forma que só americano ri, sabe? Meio nasal, meio genuína. Nice to meet you, Larina. I heard you're in law enforcement. Quando ele falou meu nome com aquele sotaque, eu confesso que senti um arrepio. Mas não era arrepio de paixão, gente. Era arrepio de oportunidade. Começamos a conversar e descobri que ele estava no Brasil por 6 meses fazendo consultoria para a empresa. Morava em Miami, ganhava em dólares, tinha apartamento próprio e um carro que eu só tinha visto em filme. Enquanto ele falava sobre a vida dele, sobre como adorava o Brasil, mas sentia falta do conforto americano, uma voz na minha cabeça começou a calcular possibilidades. Esse cara pode ser meu passaporte para uma vida melhor. Pensei enquanto sorria e fingi estar interessada nas histórias dele sobre praias de Miami. O que eu não esperava era que Rob fosse tão interessante. Ele não era só mais um gringo rico. Era engraçado, inteligente e tinha uma forma de me olhar que me deixava genuinamente nervosa. Passou a noite toda conversando comigo, ignorando completamente as outras mulheres que claramente estavam interessadas nele. Pediu meu número antes de eu ir embora e disse que adoraria me conhecer melhor. Naquela noite, chegando em casa, eu liguei para Carla toda eufórica. Carla, você viu o jeito que aquele americano olhou pra mim? Eu acho que consegui fisgar ele. Lembro que riamos como 2 adolescentes planejando uma travessura. Lorena, aproveita essa oportunidade. Você viu o estilo de vida que ele tem? Se você jogar as cartas direito, pode sair dessa vida de policial e ter tudo o que sempre sonhou. Rob começou a me chamar para sair na semana seguinte. Restaurantes caros em São Paulo, bar sofisticados, lugares que eu jamais tinha pisado. Ele sempre insistia em pagar tudo e eu deixava, claro. Chegava em casa e ligava para Carla contando cada detalhe. Ele gastou R$1.000 só no jantar hoje. R$1.000, Carla. Isso é quase metade do meu salário. Gravava áudios, rindo dele pelas costas. O gringo está apaixonadinho, nem percebe que eu tô só aproveitando a grana dele. Mas existe algo muito perigoso que acontece quando você fica tempo demais fingindo sentir algo por alguém. Às vezes, o sentimento vira real, sem você perceber. Rob era incrivelmente carinhoso comigo. Mandava flores no meu trabalho. Lembrava de detalhes pequenos que eu contava sobre minha vida. Me apresentou para os amigos dele como a mulher mais incrível que conheci no Brasil. Ele realmente parecia me admirar. Me respeitava como policial. Dizia que era apaixonado pela minha força e independência. 2 meses depois que nos conhecemos, Rob me chamou para uma conversa séria. Estávamos num restaurante japonês no shopping e ele estava nervoso de uma forma que eu nunca tinha visto. Lorena, eu preciso falar algo importante com você. Meu contrato aqui no Brasil tá acabando, mas eu não quero te deixar. Eu acho que estou me apaixonando por você. Quando ele disse isso, eu senti algo estranho no peito. Não era só satisfação por ter conquistado o prêmio. Era algo mais profundo, mais confuso. Eu queria te pedir para considerar ir comigo para Miami. Eu sei que é muito pedir, que você tem sua carreira aqui. Mas ele parou de falar e segurou minha mão. Eu posso te dar uma vida que você jamais imaginou, Lorena. Uma casa bonita, estabilidade financeira, uma chance de conhecer o mundo. Naquele momento, olhando nos olhos azuis dele, eu percebi que algo tinha mudado em mim. Aquela borboleta no estômago que eu sentia não era mais só ganância, era medo de perdê-lo. Voltei para casa naquela noite completamente confusa. Liguei para Carla, como sempre fazia, mas dessa vez minha voz estava diferente. Carla, eu acho que estou desenvolvendo sentimentos reais por ele. Lembro que ela riu. Lorena, não confunde atração física e interesse financeiro com amor. Você tá vendo a oportunidade da sua vida
e o corpo está respondendo. E Sue Normal aproveita e não estraga tudo se apaixonando de verdade. Mas era tarde demais. Nos meses seguintes, Rob voltou para Miami, mas mantivemos contato diário. Videochamadas de manhã, mensagens durante todo o dia, ele mandando presentes caros pelos correios. E em cada conversa, em cada eu te amo que ele sussurrava pelo telefone, eu sentia que estava realmente me apaixonando por aquele homem. Não pelo dinheiro dele, não pela oportunidade que ele representava, por ele mesmo. Quando Rob me pediu em casamento por videochamada, 7 meses depois que ele voltou para os Estados Unidos, eu disse sim, sem hesitar. Mas dessa vez não era mais estratégia. Era amor real, daqueles que doem no peito e fazem você querer ser uma pessoa melhor. Eu tinha mudado completamente. Mas como explicar isso para quem tinha gravações minhas rindo dele e chamando ele de gringo otário? Foi aí que tudo começou a dar errado. Porque algumas pessoas não conseguem aceitar quando veem os outros evoluindo. Foi aí que tudo começou a dar errado. Porque algumas pessoas não conseguem aceitar quando veem os outros evoluindo. E Carla era exatamente esse tipo de pessoa. Durante todos esses meses de relacionamento à distância com Rob, eu continuava contando tudo para minha melhor amiga. Era um hábito que eu tinha desde adolescência, menos Carla. Sempre foi minha confidente para absolutamente tudo. Mas o que eu não percebia era como o tom das nossas conversas tinha mudado drasticamente. E como ela estava reagindo a essa mudança. No início, quando eu ainda estava usando o hobby por interesse, Carla vibrava com cada presente caro que ele me mandava, com cada jantar fino que ele pagava durante as férias dele no Brasil. Lembro que ela chegou a me ajudar a escolher roupas para impressioná-lo. Me dava dicas de como manter o gringo interessado e até sugeria formas de pedir presentes sem parecer interesseira. Fala que está com um problema no carro, que ele vai oferecer dinheiro na hora, ela dizia rindo. Mas conforme os meses foram passando e eu comecei a desenvolver sentimentos reais por Rob, Carla começou a ficar estranha. Quando eu ligava empolgada, contando que ele tinha mandado flores no meu trabalho só porque eu estava triste, ela respondia com um "que legal" meio seco. Quando eu falava que estava considerando realmente largar tudo para me casar com ele, ela sempre tentava me desencorajar. "Lorena, será que vale a pena mesmo? Você tem uma carreira sólida aqui, estabilidade." O que eu interpretava como preocupação de amiga era, na verdade, inveja pura. Carla estava vendo eu conquistar exatamente o que ela sempre quis para a vida dela. Um relacionamento com alguém bem-sucedido financeiramente. A chance de sair do Brasil, uma vida de conforto. E o pior, ela estava vendo que eu tinha conseguido isso quase sem esforço, enquanto ela, mesmo sendo advogada e trabalhando numa empresa internacional, continuava solteira e ganhando um salário que mal pagava as contas. A gota d'água foi quando Rob me pediu em casamento. Era março de 2022. Eu lembro exatamente porque foi no meu aniversário. Ele organizou uma videochamada surpresa com flores entregues na minha casa. Música tocando no fundo e se ajoelhou na frente da câmera com um anel que eu podia ver, que era caríssimo mesmo, através da tela do notebook. "Lorena Maia, você quer se casar comigo e construir uma vida em Miami?" Eu estava tão emocionada que nem conseguia falar direito. Lágrimas descendo pelo rosto, mão tremendo, e só conseguia repetir sim, 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 como uma broken record. Quando desliguei a chamada, a primeira pessoa que liguei foi para Carla, obviamente. "Carla, você não vai acreditar! Ele me pediu em casamento! Eu vou me casar com o Rob." O silêncio do outro lado da linha durou uns 5 segundos, que pareceram uma eternidade. Quando ela finalmente falou, a voz estava estranha, controlada. "Nossa, Lorena, que surpresa." Perben. Não tinha empolgação nenhuma, não tinha a euforia que eu esperava da minha melhor amiga recebendo uma notícia dessas. "Carla, você tá bem? Pensei que você ia ficar feliz por mim." Ela respirou fundo antes de responder. "Claro que estou feliz, Lorena. É só que é uma decisão muito grande, né? Você tem certeza que quer largar sua carreira na polícia por um relacionamento?" Aquela pergunta me irritou profundamente. "Não é por um relacionamento, Carla. É por amor. Eu amo ele de verdade agora. Amor." A forma como ela falou, essa palavra foi como uma apunhalada. "Lorena, você esqueceu de tudo que falou sobre ele? De como você ria dele pelas costas? Como você chamava ele de gringo otário?" Eu senti uma raiva subindo pelo peito. "Isso foi no passado, Carla. As pessoas mudam, os sentimentos evoluem. Eu realmente me apaixonei por ele."
O que eu não sabia era que enquanto eu estava tendo essa conversa com ela, Carla estava literalmente scrollando pelo nosso histórico de conversas no WhatsApp, olhando para mais de 2 anos de mensagens, áudios e vídeos onde eu debochava do hobby. Ela estava vendo uma mina de ouro de informações que poderiam destruir meu relacionamento, e a inveja estava falando mais alto que a amizade. Durante os meses seguintes, enquanto eu organizava minha saída da PRF e preparava a mudança para os Estados Unidos, Carla começou a agir de forma cada vez mais estranha. Fazia perguntas específicas sobre hobby que pareciam inocentes, mas agora eu entendo que ela estava coletando informações. Como está o inglês dele? Ele entende português bem? Ou ele usa muito as redes sociais? Tem Instagram, Facebook? Eu respondia tudo achando que era curiosidade natural. Até mandei o Instagram dele para ela. Falei que ele adorava postar fotos dos lugares que visitava, que era super ativo no LinkedIn por causa do trabalho. O que eu não imaginava era que ela estava estudando o perfil dele, procurando formas de entrar em contato, planejando a destruição da minha felicidade. A situação ficou mais tensa quando eu oficialmente pedi demissão da PRF. Foi em junho de 2022, 2 meses depois do pedido de casamento. Carla veio até minha casa no dia que eu assinei os papéis da demissão, e eu esperava que ela finalmente demonstrasse algum apoio. Em vez disso, ela ficou me bombardeando com perguntas sobre se eu tinha certeza da decisão. Se Rob realmente era confiável, se eu não estava sendo muito impulsiva. Lorena, você tem certeza que conhece ele de verdade? Relacionamento à distância é muito fácil de fingir, né? Lembro que naquele dia eu perdi a paciência. Ela. Carla, que tipo de amiga você é? Em vez de me apoiar no momento mais importante da minha vida, você fica tentando plantar dúvida na minha cabeça. Ela pediu desculpas, disse que estava apenas preocupada comigo, e eu acreditei. Porque quando você confia em alguém há tantos anos, você não consegue imaginar que essa pessoa seja capaz de uma traição tão cruel, especialmente quando essa traição está sendo planejada nos mínimos detalhes, usando exatamente a confiança que você depositou nela durante todos esses anos. O que eu descobri depois é que foi exatamente nessa época, logo depois da minha demissão, que Carla tomou a decisão de entrar em contato com Rob. Ela passou semanas organizando todas as nossas conversas, selecionando os áudios mais comprometedores, preparando um verdadeiro dossiê da minha verdadeira personalidade, para enviar para o homem que eu amava. E o pior de tudo é que eu continuei confiando nela até o último momento, contando meus planos, minhas expectativas, meus medos sobre a mudança, sem saber que cada palavra que eu dizia estava sendo usada como munição contra mim mesma. E o pior de tudo é que eu continuei confiando nela até o último momento, contando meus planos, minhas expectativas, meus medos sobre a mudança, sem saber que cada palavra que eu dizia estava sendo usada como munição contra mim mesma. Foi em setembro de 2022 que Carla finalmente colocou seu plano diabólico em ação. Eu estava há 3 semanas da viagem para os Estados Unidos, correndo atrás dos últimos documentos, organizando a venda dos meus móveis, me despedindo dos colegas da PRF. Estava numa correria total, mas feliz como nunca tinha estado na minha vida. Rob e eu conversávamos todos os dias sobre nosso futuro juntos, sobre a cerimônia de casamento que faríamos em Miami, sobre a lua de mel que ele estava planejando nas Bahamas. O que eu não sabia era que durante todo esse período de preparação, Carla estava trabalhando como uma verdadeira detetive. Ela tinha conseguido o e-mail pessoal do Rob através do LinkedIn dele. Tinha catalogado todas as nossas conversas dos últimos 2 anos, separando especificamente os momentos mais comprometedores. Áudios onde eu ria dele, mensagens onde eu falava sobre dar o golpe do baú, vídeos que mandei para ela debochando dos presentes que ele enviava. Lembro perfeitamente do dia em que ela enviou tudo para Rob. Era uma quinta-feira de manhã, eu estava no banco resolvendo questões da transferência do meu dinheiro para uma conta internacional quando recebi uma mensagem dela. Lorena, preciso conversar com você hoje. É importante. Achei estranho o tom sério, mas estava tão focada nos preparativos da viagem que não dei muita importância. Naquele mesmo momento, Rob estava em Miami recebendo um e-mail de uma conta que ele não conhecia. Come Oashanto about your fiancée Lorena. Important information you need to know. Carla tinha criado uma conta falsa especificamente para isso e enviado um e-mail detalhado em inglês, traduzindo cada áudio que eu tinha mandado debochando dele, explicando o contexto de cada mensagem onde eu falava sobre interesse financeiro. O e-mail começava assim:
Hi, Robert. My name is Carla, and I'm Lorena's best friend for over 10 years. I need to tell you something very important about the woman you're about to marry. I have proof that she's only with you for money and has been making fun of you behind your back for years, e aí vem a tudo. Literalmente tudo. Ela tinha anexado prints das nossas conversas traduzidas para o inglês, áudios convertidos com tradução escrita, e até vídeos onde eu aparecia rindo enquanto mostrava presentes que Rob tinha mandado. Carla tinha incluído também uma linha do tempo mostrando como meu comportamento interesseiro tinha sido consistente desde o primeiro dia que conheci Rob, mas o que mais me deixa furiosa até hoje é como ela manipulou a situação para parecer que estava protegendo Rob de uma golpista. No final do e-mail, ela escreveu: I'm telling you this because I believe you deserve someone who truly loves you, not someone who sees you as a ticket to a better life. Lorena is a good person, but she's been very clear about her intentions with you since the beginning. Rob recebeu esse e-mail numa manhã de quinta-feira, horário de Miami, enquanto eu estava aqui no Brasil completamente alheia ao que estava acontecendo. Ele ficou em choque. Passou o dia inteiro lendo e relendo cada print, ouvindo cada áudio, tentando entender se tudo aquilo era real. E pior, reconhecendo minha voz nos áudios, reconhecendo situações que realmente tinham acontecido entre nós. Enquanto isso, eu continuava minha rotina normal, sem saber que minha vida estava sendo destroçada a milhares de quilômetros de distância. Na quinta-feira à noite, horário do Brasil, tentei ligar para Rob, como sempre fazia, mas ele não atendeu. Achei estranho, porque ele sempre atendia minhas ligações, mas pensei que devia estar ocupado com o trabalho. Tentei novamente na sexta-feira de manhã, e nada. Mandei mensagens no WhatsApp, e elas nem eram visualizadas. Comecei a ficar preocupada, mas nunca imaginei que estava relacionado com algo que Carla tinha feito. Na verdade, quando ela me ligou na sexta tarde perguntando como estava a comunicação com Rob, eu desabafei minha preocupação com ela. Carla, o Rob tá estranho, não responde minhas ligações desde ontem. Será que aconteceu alguma coisa? Lembro da voz dela fingindo preocupação. Nossa, Lorena, que estranho mesmo. Será que não é só trabalho? Você sabe como esses americanos são workaholics. Ela estava literalmente fingindo surpresa sobre uma situação que ela mesma tinha criado. O fim de semana foi um inferno. Rob não respondia nada, não atendia telefone, não visualizava mensagens. Eu estava entrando em desespero, pensando que talvez tivesse acontecido algum acidente com ele, ou que ele tivesse mudado de ideia sobre o casamento, e não sabia como me contar. Cheguei a ligar para hospitais de Miami através de conhecidos que falavam inglês, achando que ele podia ter se acidentado. Foi só na segunda-feira que Rob finalmente me respondeu, mas não da forma que eu esperava. Em vez de ligar ou mandar mensagem explicando o que estava acontecendo, ele postou uma foto no Instagram dele numa praia de Miami com uma legenda que me deixou confusa. Sometimes, the truth comes from unexpected places. Grateful for real friends, who care enough to be honest. Eu não entendi nada, mas senti um aperto no coração. Tentei ligar para ele umas 10 vezes naquele dia, e finalmente ele atendeu, mas a voz dele estava completamente diferente. Fria, distante. Lorena, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja completamente honesta comigo. Você realmente me ama, ou está comigo por interesse? A pergunta me pegou tão de surpresa que eu nem consegui responder direito no primeiro momento. Rob, que pergunta é essa? Claro que eu te amo. Por que você está perguntando isso? Ele respirou fundo antes de continuar. Porque eu recebi algumas informações sobre você que me deixaram muito confuso. Informações sobre coisas que você falou sobre mim para sua amiga. Naquele momento, meu mundo começou a desabar. Que informações, que amiga? Mas no fundo eu já sabia a resposta. Só havia uma pessoa que conhecia todos os detalhes íntimos dos nossos relacionamentos. Todos os meus pensamentos e sentimentos desde o início. Foi a Carla, não foi? Ela me mandou evidências, Lorena. Áudios, mensagens, vídeos, tudo traduzido para o inglês. Você realmente me chamava de gringo otário? Você realmente falava que ia dar o golpe do baú em mim? A voz dele estava quebrando, e eu podia sentir a dor e a decepção através do telefone. Eu tentei explicar, tentei contar que tinha mudado, que aqueles sentimentos do passado não representavam quem eu era agora. Rob, eu sei que isso parece terrível, mas você precisa entender que eu mudei. No início eu realmente estava interessada no seu dinheiro, mas eu me apaixonei por você, de verdade. Eu larguei minha carreira, minha vida inteira por você, mas ele não conseguia mais acreditar em nada que eu dizia.
Como eu posso saber se você está falando a verdade agora? Como eu posso confiar em alguém que mentiu para mim desde o primeiro dia? Tentei argumentar, implorei para ele me dar uma chance de explicar pessoalmente. Mas ele já tinha tomado sua decisão. Lorena, eu não posso me casar com alguém em quem não confio. Não venha para Miami. Eu vou cancelar tudo. E desligou o telefone. Fiquei 1 hora inteira tentando ligar de volta, mandando mensagens desesperadas. Mas ele tinha me bloqueado em tudo. Foi quando tomei a decisão mais impulsiva da minha vida. Mesmo sem ele me chamar. Mesmo sabendo que ele não queria me ver, eu decidi viajar mesmo assim. Pensei que se eu conseguisse olhar nos olhos dele, se eu conseguisse explicar pessoalmente, talvez ele entendesse que meus sentimentos eram reais. Agora, era uma terça-feira quando comprei a passagem para Miami, usando todo o dinheiro que tinha conseguido com a venda dos móveis. Nem avisei Rob que estava indo. Pensei que seria uma surpresa romântica, que quando ele me visse no aeroporto, toda a mágica voltaria. E nós conseguiríamos resolver tudo, como eu estava errada. A viagem para Miami foi a mais longa da minha vida. 9 horas de voo, que pareceram 9 dias. Com meu estômago embrulhado e meu coração batendo tão forte que eu achava que os outros passageiros podiam ouvir. Eu tinha apenas uma mala de mão com algumas roupas. Meu celular, com a bateria quase acabando, e cerca de $800 que consegui juntar com a venda dos meus últimos pertences. Nem tinha dinheiro para a passagem de volta, mas estava tão desesperada que não pensava em nada além de chegar até Rob e explicar tudo. Durante o voo, ensaiei milhares de vezes o que ia falar para ele. Como ia explicar que tinha mudado, que meus sentimentos eram reais agora, que tudo que Carla mostrou para ele representava uma pessoa que eu não era mais. Imaginava a cena, eu chegando no aeroporto, ligando para ele, e ele vindo me buscar surpreso, mas feliz por eu ter ido atrás dele. Pensava que talvez até rissemos da situação depois, que viraria uma história engraçada que contaríamos para os filhos no futuro. Que ilusão ridícula. Cheguei em Miami numa sexta-feira de manhã, horário local. O aeroporto era imenso, cheio de pessoas falando inglês e espanhol. E eu me senti pequena e perdida ali no meio de toda aquela imensidão. Peguei meu celular e liguei para Rob assim que consegui sinal. O telefone chamou 1 vez, 2 vezes, 3. E ele atendeu. Alô? A voz dele estava cansada, meio rouca, como se ele tivesse acabado de acordar. Rob, sou eu, Lorena. Eu tô aqui em Miami. Tô no aeroporto. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Durou tanto tempo que eu pensei que a ligação tinha caído. Você está? Onde? A voz dele mudou completamente. Ficou dura, quase agressiva. No aeroporto de Miami. Eu vim te ver. A gente precisa conversar pessoalmente. Por favor, Rob, me dá uma chance de explicar tudo. Eu tava falando rápido, com medo que ele desligasse na minha cara. Lorena, eu te disse pra não vir. Eu fui muito claro sobre isso. Ele falou cada palavra pausadamente, como se estivesse falando com uma criança desobediente. Eu sei, mas eu precisava tentar. Rob, por favor, vem me buscar. Só me escuta por 5 minutos e se você ainda quiser que eu vá embora, eu vou. Eu prometo. Minha voz estava tremendo e as pessoas ao meu redor começaram a olhar. Não, Lorena, eu não vou buscar você. Eu não quero te ver. Pega o próximo voo de volta para o Brasil. E desligou. Fiquei ali parada no meio do aeroporto, segurando o telefone, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Tentei ligar de novo, mas ele tinha me bloqueado. Mandei mensagem no WhatsApp, Instagram, tentei de tudo, mas era como se ele tivesse me apagado completamente da vida dele. Peguei um táxi para o endereço que eu sabia de cor, o apartamento dele em Coral Gables. Gastei $40 só no táxi, mas eu estava determinada a não desistir. Se ele não queria me ver e eu ia, quando cheguei no prédio, o porteiro não me deixou subir. Miss, I need Mr. Mitchell's authorization to let you up. Pedi para ele ligar para Rob, mas Rob disse para o porteiro que eu não era autorizada a subir. Fiquei 3 horas sentada no lobby daquele prédio, esperando Rob descer ou alguém que pudesse me ajudar. Às 5 da tarde, ele finalmente apareceu. Mas não sozinho. Estava com uma mulher loira, bonita, que depois descobri ser Jennifer, a ex-namorada que tinha voltado para a vida dele. Quando ele me viu sentada ali, o rosto dele se fechou completamente. Lorena, o que você está fazendo aqui? Eu disse que não queria te ver. A mulher loira olhava para mim com uma mistura de curiosidade e superioridade, como se eu fosse um animal no zoológico. Rob, por favor, só 5 minutos. Só deixa eu explicar. Eu me levantei, tentando me aproximar dele, mas ele deu um passo para trás.
Não tem nada para explicar. Eu vi as evidências, Lorena. Eu ouvi sua própria voz chamando eu de gringo otário. Eu li suas mensagens falando sobre dar o golpe do baú. Que parte disso você quer explicar? A voz dele estava carregada de mágoa e raiva. Que eu mudei, que eu me apaixonei por você de verdade. Que aquelas coisas que eu falei não representam quem eu sou agora. Eu estava quase gritando. E as pessoas no lobby começaram a olhar. Jennifer se aproximou de Roab e segurou o braço dele, numa clara demonstração de posse. Baby, maybe we should call security? Quando ela falou, eu entendi tudo. Ela não era só uma ex-namorada qualquer. Era a mulher que tinha tomado meu lugar, que estava consolando Rob enquanto eu estava sendo destruída pela traição da minha melhor amiga. Você já está com ela, né? Perguntei, apontando para Jennifer. Que rápido você superou nosso amor. Rob olhou para mim com uma expressão que jamais vou esquecer. Era uma mistura de pena, raiva e decepção. Lorena, você acha mesmo que eu ia ficar sozinho depois de descobrir que nossa relação inteira foi uma mentira? Jennifer estava aqui quando eu precisava de alguém de verdade. Nossa relação não foi uma mentira, não toda ela. Eu sei que comecei errado, mas eu mudei, Rob. Eu mudei, eu estava chorando descontroladamente agora, sem me importar com quem estava vendo. Como eu posso acreditar em você? Como eu posso saber que não é só mais uma atuação para conseguir o que quer? Ele balançou a cabeça, como se estivesse cansado de toda aquela situação. Lorena, vai embora. Volta para o Brasil e reconstrói sua vida lá. Esquece que eu existo. E se eu não conseguir passagem? E se eu não tiver dinheiro? A pergunta saiu mais desesperada do que eu queria. Isso não é mais problema meu. E ele se virou, pegou Jennifer pela mão e entrou no elevador, me deixando ali sozinha no lobby. Passei os 3 dias seguintes numa espécie de limbo. Consegui um quarto num motel barato, perto do aeroporto, gastando quase todo o dinheiro que tinha. Tentava entrar em contato com o Rob de qualquer forma possível. Criava contas falsas nas redes sociais para tentar falar com ele, mas ele tinha me bloqueado em tudo. Cheguei até a ligar para o trabalho dele, mas a secretária disse que ele tinha pedido para não transferir ligações de uma tal Lorena do Brasil. No domingo, meu dinheiro tinha acabado quase completamente. Eu tinha $15 no bolso, não conseguia mais pagar o motel, e minha passagem de volta custava quase $2.000 que eu não tinha. Foi quando liguei para Mike Rodrigues, o amigo brasileiro do Rob que eu tinha conhecido durante uma das videochamadas. Mike foi a única pessoa que mostrou alguma compaixão pela minha situação. Ele veio me buscar no motel, me levou para um Starbucks e conversou comigo por 2 horas. Lorena, eu tentei defender você quando o Rob me mostrou as evidências. Falei que pessoas mudam, que sentimentos evoluem, mas ele estava muito machucado para ouvir. Mike, como eu faço para voltar para o Brasil? Eu não tenho dinheiro para passagem. Foi humilhante ter que pedir ajuda, mas eu não tinha mais opções. Ele suspirou fundo antes de responder. Eu posso emprestar dinheiro para sua passagem, mas você precisa me prometer uma coisa. Esquece o Rob e reconstrói sua vida no Brasil. Ele já seguiu em frente, Lorena. Você também precisa seguir. Na segunda-feira de manhã, Mike me levou para o aeroporto e comprou minha passagem de volta. Antes de passar pela imigração, ele me deu um conselho que nunca vou esquecer. Lorena, aprende com isso. Às vezes, nossas escolhas do passado voltam para nos assombrar, mesmo quando mudamos. A vida não sempre nos dá segunda chances. O voo de volta para o Brasil foi ainda pior que a ida. Eu voltava sem dinheiro, sem emprego, sem amor e, principalmente, sem dignidade. Durante as 9 horas de voo, eu só conseguia pensar em como minha vida tinha desmoronado completamente por causa de algumas palavras que eu tinha falado 2 anos atrás para alguém em quem confiava. Quando cheguei em Guarulhos, minha mãe estava me esperando. Ela não fez perguntas, só me abraçou e me levou para casa. Foi só 3 dias depois que eu descobri toda a verdade sobre o que Carla tinha feito. Ela teve a coragem de aparecer na minha casa fingindo preocupação. Lorena, como foi a viagem? Por que você voltou tão rápido? A cara de pau dela em fingir que não sabia de nada me deu uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Você sabe exatamente por que eu voltei, Carla. Você destruiu minha vida. E contei tudo o que tinha acontecido em Miami. A reação dela foi a pior parte de tudo. Em vez de negar, em vez de pedir desculpas, ela simplesmente disse: Lorena, eu fiz isso porque sou sua amiga. Você estava sendo uma pessoa horrível usando aquele homem. Eu só abri os olhos dele para quem você realmente era.
quem eu era, Carla, não quem eu sou. Eu mudei, eu me apaixonei por ele de verdade. Eu estava gritando, mas ela continuava com aquela postura superior. Pessoas não mudam tanto assim, Lorena. No fundo, você continua sendo a mesma pessoa interesseira que sempre foi. Foi a última coisa que ela me disse antes de eu mandar ela sair da minha casa para sempre. Hoje, 2 anos depois, eu trabalho como segurança em um shopping de São José dos Campos, ganhando 1/3 do que ganhava na PRF. Rob nunca mais respondeu nenhuma das minhas mensagens. Pela última vez que vi o Instagram dele, antes de conseguir parar de stalkeá-lo, ele estava noivo de Jennifer. A lição que fica é cruel, mas real. Às vezes, mesmo quando mudamos de verdade, mesmo quando nossos sentimentos se tornam genuínos, as consequências das nossas escolhas passadas nos alcançam de formas que jamais imaginamos. E pior ainda, às vezes, as pessoas mais próximas de nós são aquelas que menos querem nos ver evoluir. Essa foi minha história, gente. A história de como eu perdi absolutamente tudo por causa de escolhas que fiz no passado e de uma traição que jamais imaginei que pudesse vir de alguém tão próximo. Quando olho para trás agora, depois de 2 anos tentando reconstruir minha vida, eu consigo enxergar cada erro que cometi, cada sinal que ignorei, cada momento em que poderia ter feito diferente. Eu comecei essa jornada sendo uma pessoa que eu não me orgulho de ter sido. Alguém que via Rob apenas como uma oportunidade financeira, que ria dele pelas costas, que planejava usar um homem que só queria me amar. Mas o que mais dói é saber que quando eu realmente mudei, quando meus sentimentos se tornaram genuínos, quando eu estava disposta a largar tudo por amor verdadeiro, já era tarde demais. As evidências do meu passado estavam todas guardadas por alguém que eu considerava minha melhor amiga. Carla não conseguiu aceitar que eu tivesse evoluído como pessoa. A inveja dela falou mais alto que nossa amizade de anos. Ela preferiu me destruir a me ver feliz. E talvez no fundo ela tivesse razão em algumas coisas. Talvez eu realmente merecesse as consequências das minhas ações passadas. Mas o que mais me machuca é saber que Rob nunca vai saber que meu amor por ele se tornou real, que eu realmente mudei, que eu estava disposta a construir uma vida verdadeira ao lado dele. Hoje eu trabalho como segurança, ganho um pouco mais de R$2.000 por mês, moro num apartamento pequeno alugado e ainda pago a dívida que fiz com o Mike para voltar dos Estados Unidos. Larguei uma carreira estável na Polícia Rodoviária Federal, decepcionei minha família, perdi o amor da minha vida e, principalmente, perdi a confiança em relacionamentos e amizades. A parte mais difícil de tudo isso não é só a ausência do Rob, é a ausência de qualquer perspectiva de um amor verdadeiro. Como confiar em alguém novamente depois de descobrir que sua melhor amiga era capaz de uma traição tão calculada? Como se abrir para o amor quando você sabe que suas palavras e ações podem ser usadas contra você no futuro? Às vezes eu me pergunto se Rob pensa em mim. Se ele alguma vez se questiona se meus sentimentos eram reais nos últimos meses do nosso relacionamento, às vezes eu tenho vontade de mandar uma última mensagem para ele, tentando explicar mais uma vez que eu mudei de verdade. Mas eu sei que seria inútil. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Algumas traições, mesmo que involuntárias, são imperdoáveis. O que eu aprendi com tudo isso é que nossas ações têm consequências que vão muito além do que podemos imaginar. Que as pessoas guardam tudo o que falamos, especialmente quando falamos sobre elas. Que nem sempre temos segundas chances para corrigir nossos erros. E principalmente, que às vezes as pessoas mais próximas de nós são aquelas que menos querem nos ver crescer e evoluir. A inveja pode transformar até a melhor amiga numa inimiga mortal. Também aprendi que quando você machuca alguém, mesmo que depois você mude, mesmo que depois você ame de verdade, a pessoa ferida tem o direito de não acreditar mais em você. Rob tinha todo o direito de não confiar mais em mim. As evidências contra mim eram reais, eram da minha própria boca, da minha própria voz. Como ele poderia distinguir o que era real do que era mentira? Depois de descobrir que eu tinha mentido desde o primeiro dia. Se você chegou até aqui assistindo minha história, eu quero muito saber sua opinião sincera. Vocês acham que eu mereci o que aconteceu? Acham que Rob deveria ter me dado uma segunda chance depois de descobrir a verdade? Ou vocês concordam que algumas traições são imperdoáveis, mesmo quando a pessoa muda de verdade? Deixem sua opinião nos comentários, porque eu realmente preciso saber o que vocês pensam sobre essa situação toda. Me digam também se vocês já passaram por algo parecido, se já foram traídos por alguém muito próximo,
Contem também se vocês acham que Carla fez certo em contar a verdade para Rob, ou se ela agiu por pura maldade e inveja. Essa é uma pergunta que me atormenta até hoje. Será que ela realmente estava protegendo ele, ou estava apenas me destruindo por não conseguir aceitar minha felicidade? Se essa história tocou vocês de alguma forma, se fez vocês refletirem sobre seus próprios relacionamentos e amizades, por favor se inscrevam no canal Relatos de Amores Improváveis. Vocês não imaginam como é importante ter o apoio de vocês para continuar compartilhando essas histórias que marcaram nossas vidas. Cada inscrito que chega aqui é uma pessoa que entende que o amor pode ser complicado, doloroso, mas também transformador. Assistam os outros vídeos do canal também, porque cada história que contamos aqui é única e pode ajudar outras pessoas que passaram por situações parecidas. Temos relatos de traições, de amores impossíveis, de segundas chances que deram certo e outras que terminaram em tragédia. Cada história é uma lição de vida que pode fazer vocês pensarem diferente sobre seus próprios relacionamentos.